Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 55º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, neste momento estou melhor do que na semana passada, isso é evidente. Mas já lá vamos. Primeiro, quero dizer duas coisas, duas atualizações. Este será o primeiro episódio gravado com um novo microfone, ok? Estou a gravar diretamente do Shure MV7, é verdade. Espero que notem a diferença. Se não notarem, não me digam, ok? Se disserem, está uma merda igual, prefiro que não me digam, ok? Até porque isto custou algum preço, ok? Se isto vai disfarçar a qualidade da pessoa que está a falar, não. Mas lá está, como na música e no cinema eles têm de separar a obra do artista, aqui também têm de separar o microfone do podcaster, ok? A voz pode ser uma merda? Pode. As ideias podem ser uma merda? Podem. Mas se isso for transmitido em som de excelente qualidade, têm de dar pelo menos essa, ok? E então o que é que se passou esta semana? Esta semana, então, como vocês sabem, supostamente, e agora temos de usar bué supostamente, eu estava infectado com Covid-19, ok? Porque tinha feito o teste antigénio e tal, estava a deprimir de caralho, e então estava fechado no meu quarto. Ok? Até aí tudo bem. Não sei se quem ouve este podcast se já teve de cumprir isolamento por estar em contacto direto com alguém infectado, ou assim, se foi algum contacto de risco, ou se já teve Covid. Não sei se já aconteceu isso convosco. Mas então, eu já tinha estado em isolamento por contactos de risco. Primeiro com uma colega de trabalho que, lá está, comecei a ter sintomas, mas depois deu negativo. E depois com a minha irmã, que ela testou positivo e então tive de cumprir quarentena, mas também deu negativo. E então, então eu pensava que já era um pro na Covid-19. Eu pensei, caralho, já não é a minha primeira vez, já sei como é que isto se faz. Não sei. Não sei porquê. Porque, é complicado resolver merdas pelo telefone em Portugal, meu. Foi a essa a conclusão a que eu cheguei. É bué complicado. Ou tens pessoal nesses serviços que ainda não está bem familiarizado com o conceito chamada telefónica, ou com o conceito e-mail, ou então, é só incompetência. Não sei. Porquê? Porque então, como eu tinha dito, liguei para a Saúde 24 e tal, disseram-me, tenho de cumprir o isolamento. Depois, na terça, acho que foi na terça, fui contactado pela Unidade de Saúde Familiar de Vila Verde, que supostamente são eles que controlam aqui a Zona Norte em relação à Covid, pelo menos. Já da outra vez também acho que foi a que me contactou. E então disse-me, você testou positivo, o que é que a Saúde 24 lhe mandou fazer? A Saúde 24 disse-me, como teve um teste antigénio positivo, provavelmente nem vai precisar de fazer teste PCR. Eu fiquei, ok. E os seus familiares, como já estão totalmente vacinados, não precisam de cumprir isolamento, só precisam de ter um teste para ter a certeza. E eu, ok. É estranho, mas ok. E basicamente a senhora da Unidade de Saúde Familiar de Vila Verde disse-me, não é assim que funciona. E estás a ver aquela cena de Batáguas? Não é assim que funciona. Foi isso que basicamente ela me disse. Quando ela me disse, não é assim, veio-me essa cena à cabeça. Então ela disse, os seus familiares têm de estar em isolamento porque tiveram em contacto consigo, que testou positivo. E eu, mas a Saúde 24 disse o contrário. E ela, e já lhe receitaram um teste PCR? E eu, a Saúde 24 disse que não era preciso. E ela, não é assim que funciona. E então ela disse, não, isso está tudo errado. Vou-lhe receitar um teste PCR. E eu, ok, está-se bem. Porque é bué da estranho, porque imagina, os meus pais ligaram para a Saúde 24 e a minha irmã e receitaram-lhe um teste PCR. Porquê? Porque estavam em contacto com alguém que supostamente tinha testado positivo. E se a pessoa que testou positivo não vai fazer um teste PCR para ter a certeza que testou mesmo positivo? É só estranho. Ou sou eu que sou bué complexo, meu? E então, depois ela receitou-me um teste de PCR e eu marquei nesse mesmo dia para a Póvoa de Lanhoso, que eu nem sabia que se faziam testes PCRs na Póvoa de Lanhoso, mas pelos vistos fazem-se. E, mais uma vez, eu senti que tinha o mundo todo contra mim. Porquê? Porque nós fizemos no dia 7 o teste, ok? E no dia 8 era feriado. Mas a minha irmã foi a primeira a receber o resultado do teste, recebeu logo no dia 8 de manhã. Os meus pais receberam no dia 8 à tarde e eu só recebi no dia 9, ok?
Pá, e estas merdas depois deixam-me bué tenso, porque eu já estava na minha cabeça a dizer: foda-se, será que eu me enganei a ler o teste antigénio? Voltei a ler o teste antigénio. Não, aqui diz detetável. Ok, estava positivo. Depois fui ver o resultado do PCR, que finalmente recebi, porque eu de quarta para quinta quase que nem dormi. Imaginem, eu adormeci, sei lá, às 4 da manhã e acordei tipo às 8h30, porque estava bem ansioso para ver se já tinha o e-mail. Mas então finalmente recebi o resultado e deu negativo. Só que depois ainda tinha outro stress, meu, porque eu fiz uma cena única que nunca tinha feito, que eu fiz Zaragatoa no nariz e Zaragatoa na garganta, ok? Ou seja, eu tinha 2 resultados, mas eu não sabia disso. Eu pensei, eu recebi o primeiro resultado, ok, deu negativo, está-se bem. E depois recebo outro resultado. E eu, queres ver que aquele negativo era falso, meu, e afinal estou positivo? Porque isto ainda teve um delay para aí de meia hora. E é que eu nessa meia hora já tinha ligado à minha chefe a dizer, deu negativo, vou ver como é que faço as cenas, não sei o quê. Acho que tinha ligado outra vez para Vila Verde, ou tinha mandado um e-mail com o resultado, porque a senhora disse, mande-me um e-mail com o resultado. Eu, ok, mandei um e-mail com o resultado, recebo outro resultado. Eu, ei, foda-se, vou ter de fazer outra vez isto tudo, porque afinal era falso. Enganaram-se no resultado. Se calhar nem era eu, deixa-me ler se era mesmo eu. Ok, era mesmo eu. Vou a ver, deu também negativo. Ou seja, devia ser um das narinas e outro da garganta. Se podiam mandar tudo no mesmo ficheiro, pá, eu agradecia, ok? Agradecia porque era mais um bocado de tensão que me tiravam de cima. Até porque já tinha bastante. Mas então, depois contactei a chefe a dizer, deu negativo. Ela, então provavelmente já vens trabalhar. Eu, ainda não sei, porque estou a tentar contactar com pessoas e ninguém me atende, ok? Eu depois trato das cenas. E então, mando e-mail para Vila Verde. A senhora de Vila Verde depois contacta-me e eu, e como é que faço com a baixa? Então, tenho de ligar para a médica de saúde, ligo para o centro de saúde, ligo para o centro de saúde, ela. Tipo, eu acho que foi a pessoa mais antipática que eu vi na função pública. Eu, ao contrário de algumas pessoas, até acho que tenho tido boas experiências com a função pública, mas o cancro da função pública na Póvoa de Lanhoso deve ser, sem dúvida, o centro de saúde da Póvoa de Lanhoso. O que é um bocado estranho, porque devia ser ao contrário, porque é um sítio que tem de ser acolhedor para receber doentes e não maltratá-los. E então eu liguei para lá e disse, olha, eu testei positivo à Covid-19, entretanto testei negativo e queria uma baixa para estes dias, ou queria falar com a minha médica de família para ver a minha situação. E ela, mas isso nós não o acompanhamos, não somos nós a tratar disso. E eu, pois, só que quem me acompanhou disse que eram vocês a tratar disso. E ela, não, mas é a pessoa que o acompanhou. Se está a dizer que é de Vila Verde, é a pessoa de Vila Verde. Eu, minha senhora, mas a senhora de Vila Verde disse-me que eram vocês. E ela então mudou já o tom de voz e disse, qual é a parte que você não entendeu de que nós não temos nada a ver com isso? E eu, a sério que tu disseste essa merda, meu? Foda-se. Tipo, a sério? A sério que usaste a carta qual é a parte que não entendeste, ó burro do caralho? A sério? E então, meu, e então eu depois louco liguei novamente para a Vila Verde. Ela, não somos nós, tenho de mandar um e-mail. Depois, entretanto, ainda liguei para a Saúde 24 para me esclarecerem. Ela, não somos nós. E eu, tá bem, mas é que eu já andei de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ela, não tem nada a ver com isso, foto, otário. E então mando um e-mail para o centro de saúde. Tipo, mando o e-mail para aí às 10h30 ou 11 horas. Com o teste antigénio em anexo. Com o teste PCR. Eu até acho que posso ler o e-mail se eu estiver aqui. Que eu acho que nunca na vida escrevi um e-mail tão complexo. Eu estava a pensar, foda-se, porque é que na escola me ensinaram a escrever cartas e não me ensinaram a escrever e-mails, meu? Deixa cá ver. Enviado. Está aqui. Bom dia. Este e-mail fica ao cuidado da minha médica de família, a senhora doutora... No dia 3 de dezembro fiz um teste antigénio que testou positivo. Segue em anexo. Soube o resultado no dia seguinte e desde esse momento que sigo em isolamento profilático. No dia 7 de dezembro fiz um teste PCR que testou negativo. Também em anexo. Agora queria saber, o que devo fazer? Se tenho de permanecer em isolamento ou não? 2. Preciso de uma declaração para justificar a minha ausência de trabalho durante estes dias. Deixo em seguida os meus contactos, deixei o e-mail e o meu número de telefone. Aguardo contacto. Cumprimentos, José Silva. Tipo, se isto não é um e-mail digno de um profissional, não sei, meu. Eu quando mando e-mails é tipo a mandar ficheiros ou caralho, é tipo 2 linhas. Olha, está aí, meu, que pediste, tal.
e mando um anexo. Tipo, escrevi ali umas 4 ou 5 linhas, meu, valorizem o meu trabalho. Ninguém me respondeu, almoço e penso, ok, José, já usaste métodos modernos como telefonemas e e-mail, se calhar está na altura de usares aquele método Neandertal chamado locomoção. E então, peguei no carro, já estava com saudades de andar nele porque já há uma semana que não lhe tocava, e ele até ficou assim um bocado tipo, agora vens, otário, larga-me. E eu, ei, calma, vamos reacender a nossa relação, ok? E então, dirijo-me ao centro de saúde, chego lá, por incrível que pareça, não tinha fila para me atender, e então eu digo ao senhor que estava lá, eu fiz um teste positivo à Covid, logo aí é bué da tenso, porque isto é outra cena, meu. Quem está positivo, meu, e tiver um bocado de consciência, está sempre, será que eu estou a contaminar alguém, meu? E então, quando eu fui fazer o teste PCR, que eu marquei para a Póvoa de Lanhoso, porque era o mais rápido possível, porque em Braga era mais confortável, porque era no drive-thru, ou seja, só te espetam a zaragatoa e tu vazas, nem precisas sair do carro nem nada, é muito mais confortável ali, sentes que não estás a contaminar ninguém. Ali eu fui fazer o teste, tive de ir lá falar com o senhor, sentar-me à frente dele e tudo, e ele lá, e você já testou positivo à Covid? E eu, pois, supostamente testei agora, que fiz um antigénio. E o gajo, super tranquilo, meu. O gajo parecia um médico quando eu lhe disse, estou aqui com gripe ou dor de garganta ou caralho, lá. Tipo, nem reagiu. Eu, está-se bem, fez o teste e tal. Mas então, como já tinha o PCR negativo e a gaja de Vila Verde me disse que eu podia sair, então fui lá ao centro de saúde, disse ao senhor, expliquei-lhe a situação, disse, eu liguei para cá, disseram-me que não tinham nada a ver com isto, entretanto liguei para Vila Verde, disseram-me que tinha de ligar para cá, eu então liguei para cá, disseram-me que não tinha nada a ver com isto, entretanto já liguei à Saúde 24 e o senhor viu-se que claramente estava farto da minha história e disse-me, dê-me o seu cartão do utente, ou dê-me o seu cartão de cidadão. Eu dei-lhe o cartão e ele viu lá, quem é a sua médica de família? Eu disse o nome, ele, está bem. E entretanto, a primeira situação de sorte durante esta semana toda, a médica de família estava a passar com um café mesmo no corredor, o senhor levanta-se, que é uma atitude incrível para um funcionário público do Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso, que é tipo, uou, caralho, a médica está a passar, deixa-me já economizar tempo e ir já ter com ela. Foi ter com a médica e disse, senhora doutora, tem aqui uma pessoa tal, quer baixa porque testou positivo, agora testou negativo, não sei o que mais. E ela, tipo, ela parecia que estava meio aganzada. E ele, o senhor não se importa, chega aqui. Eu então expliquei-lhe a situação e ela, e você é meu doente? E você é meu doente? Tipo, pá, eu percebo, porque eu nem sabia bem o nome dela. Eu só sei o nome dela porque está na app da Saúde 24, ok? E está lá na app que ela é minha médica de família desde 2016. Mas a última vez que fui à médica de família deve ter sido mais ou menos a última vez que fui ao banco atualizar os meus dados, por isso, E então eu disse, sou seu utente. E ela, e você testou positivo? Eu testei. Então é comigo. Porque depois há esta merda, meu, que é, se tu testas positivo, é com o centro de saúde. Se testas negativo, então é com a unidade de saúde familiar de Vila Verde, que são eles que tratam dos contactos em risco. Tipo, porque é que não é a mesma pessoa a tratar de tudo, meu? Foda-se, que puta de confusão, meu. Mas então, meu. Então, ela disse, então vou tratar disso. Fico lá, tipo, 1 hora à seca. Essa seca só foi minimizada porque estava lá uma mãe a tratar bué bem o filho, apesar de lhe ter dado uma daquelas bolachas de esferovite a comer, mas depois estava a brincar bué com ele e, que lindo, caralho. E então, mais uma vez, o senhor do centro de saúde teve outra atitude proativa, que viu-me lá à seca e disse, a médica de família ainda não deu a declaração, eu não. E ele, espera aí que eu vou falar com ela. E então ele foi falar com ela e passados 5 minutos a médica de família entrega-me a baixa, ok? E eu, foda-se, caralho, consegui, caralho, yes! Portugal, Lisboa, vencemos, ou lá como é que disse o Marcelo, caralho. Chego ao carro, ligo outra vez à minha chefe e digo, caralho, já tenho a baixa, caralho, já tenho! Já posso ir trabalhar, caralho. E ela devia pensar, que otário do caralho, meu, começar a trabalhar à sexta. Mas, meu, é para verem o nível de profissionalismo deste menino. Chego a casa, o dia já estava praticamente perdido, porque já eram umas 4 da tarde, e eu então tinha 2 opções. A primeira era jogar uma partida de Valorant, que só me faltam 10 para subir a prata,
ok? Faltam-me 10 pontos para subir a prata. Vai ser a primeira vez que vou subir a prata, se subir. Porque já estive assim uma vez perto e depois descarrilei e desci tipo para bronze 2. A outra opção, que me pareceu a mais sensata, tendo em conta que eu fiquei uma semana fechado num quarto de 9 metros quadrados, era arrumar minimamente o meu quarto, ok? E foi então o que fiz. Arrumei aqui o armário em cima. Tipo, arrumar é tipo ver merdas que estão ali, que já não há necessidade de estarem ali e deitar fora, ok? Basicamente é isso o meu arrumar. E arranjar mais um bocadinho para daqui a 6 meses ficar tudo uma estrumeira em cima do armário. Mas já. E então foi isso. Entretanto, estou a arrumar o armário, já vou tranquilo, porque já tinha vencido na vida. Ligam-me do centro de saúde. Ligam-me do centro de saúde. Tipo, eu testei positivo no sábado. Fiz o teste na sexta, mas o resultado só soube no sábado. Na quinta-feira seguinte, ligaram-me porque tinham recebido a notificação de que eu estava testado positivo. E eu disse, e só agora é que me está a ligar? E ela, desculpe, mas só agora é que eu tenho essa informação. E eu, isso é um bocado estranho porque em Vila Verde já foi notificado na terça-feira. E ela, desculpe, mais uma vez com aquele tom de otário do caralho, mas quem é que é a médica ou a enfermeira ou a funcionária pública aqui, otário? Ela, se eu lhe estou a dizer é porque é. E eu, pronto, está bem. Mas é que eu agora já tenho alta. E eu, chupa, não preciso de ti, caralho. E ela, já tem alta como? Ela então ficou bué fodida, que ela pensou, ei, estás a dizer que o meu trabalho não é importante? Quem é que foi o cabrão que te deu alta sem mim? E eu, já tenho alta. E ela, como é que já tenho alta? E eu, olha, eu contactei com o centro de saúde, o centro de saúde disse-me que não era nada com eles, contactei com Vila Verde disse que não era nada com eles, contactei com a Saúde 24, a Saúde 24 disse que não era nada com eles, então dirigi-me pessoalmente ao centro de saúde da Póvoa de Lanhoso, eu sei, isto parece inacreditável, mas teve de ser a única maneira de resolver o problema, ok? Dirigi-me lá e a médica de família deu-me alta. E ela então parece que cagou em tudo o que eu disse e disse, e você está com sintomas? E eu não. Ela, então vou-lhe dar alta aqui no sistema. Só para dizer, calma, eu é que sei, eu é que dou a alta, não é cá a tua médica de família, estás a perceber? E foi então que eu fiz o tweet que o sketch do A Minha Vida Dava um Filme Indiano podia ser esta merda, meu, porque é totalmente incrível, meu. Imagina, da maneira que eu fiz, uma pessoa podia fazer o oposto e andar por aí a contaminar pessoas porque ninguém o ia contactar praticamente. Porque imagina, se a pessoa segue a ordem da saúde 24 menos a de permanecer em isolamento, que é só a mais importante, estava-se a cagar. Porque podia andar aí na boa, ninguém o contactava e tranquilo, estás a ver? É bué da bizarro, meu. É bué da bizarro. Mas aproveitei então essa semana em isolamento fake para começar a escrever o Personas, é verdade. Já tenho uma página e meia. Escrevi também uma cena de um projeto que eu falei, acho que falei no pré-pod da semana passada, para um projeto para 2023. Também escrevi o piloto, porque eu estava a sentir bué a cena, então tive de escrever. E acabei também de ler o livro que estava arrastado eternamente. Se bem que só o acabei de ler na quinta, porque sabia que ia trabalhar na sexta, então pensei, se não é agora, nunca mais é. E li mais outro livro, ok? E agora as pessoas pensam, foda-se, tu foste bué produtivo, meu. Calma, porque há um segredo para esta produtividade, ok? E agora, para contar este segredo, tenho de recuar lá atrás. Efeitos de recuar no tempo. Quando se realizou em Paredes de Coura, aquele dia de festival, entre aspas, que tinha o Nuno Lopes e tinha outro DJ e o caralho, e fui eu com o Zé Lopes e depois encontrei lá a Sara e a Helena, em que depois nós vamos jantar a Ponte Lima e estávamos lá a falar, não sei o quê, de Twitch, não sei o que mais, e ele disse-me, tens de ver este gajo que é o Casimiro, meu. O gajo, eu estou viciado nas merdas que o gajo diz na Twitch. Eu disse, nunca me dei ao trabalho de ver nada dele, mas vou ver. Só que depois entramos naquela cena louca de campeonatos de CS no Gaulês, e então não vi logo em seguida, ok? Agora, como acalmou e a Fúria só joga para 2022, dá um tempo para cá eu tenho visto. Até porque ele tem viralizado no Twitter com algumas cenas e tudo, e é uma personagem incrível porque
toda a gente o ama, ok? É uma cena incrível. Ele deve ser o César Mourão da internet brasileira. Porque eu acho que é impossível não gostar de César Mourão. Tipo, se há algum hater aí de César Mourão que se anuncie, mas tipo, ele deve abranger uma percentagem da população que vai desde os 8 aos 80 e quase toda a gente gosta dele, estás a perceber? Basta ver aqueles programas loucos da SIC em que as velhotas estão todas loucas por ele. Pronto, e o Casimiro é quase isso no Brasil. E então, pá, eu esta semana, eu digo-vos, o episódio da semana passada só foi ao ar porque eu estava a ver os cortes do canal dele, do YouTube, ok? Porque é tal cena, meu. Eu na semana passada eu tinha na cabeça, ok, meu, vai ser bué da fixe, vou falar bué de paredes de coura, de como foi fixe os concertos todos e depois, tal, facada, otário, testaste positivo. E então fiquei bué na merda, meu, e então foi, ok, preciso ver alguma cena para me animar. Tal, corte do Casimiro, meu, comecei a ver Farede, a história de quando ele foi ao urologista e teve de mostrar o pau a um médico que via as lives dele e o caralho, tal. Aquela merda animou-me e pronto, consegui gravar o episódio. E aqui foi a mesma cena, meu. Aqui aproveitei, tipo, voltei outra vez a passar os episódios para o caderno e então estava com os vídeos no YouTube, do YouTube a tocar e estava a passar essa cena, boeda tranquilo. Depois ainda vi umas cenas com a Iris que ela também estava em isolamento, e então passámos bué tempo a falar pelo Discord e tal. Ela, o que é que vamos ver? Eu, pá, já vimos tudo o que tínhamos para ver em português, queres ver Casimiro? E ela, pronto, está bem. Eu, ok, yes, consegui mais um bocado. E pá, eu vou-vos ser sincero, meu. Estou a gravar ao 12h47, mas tenho aqui, isto foi publicado a que horas? Pronto, foi publicado há 22 horas. Aqui há 22 horas foi publicado mais uma reação ao live do Farid, meu. E é 1h12. E pá, eu estava tentado a adiar a gravação para de tarde, mas eu pensei, não, caralho, já atualizaste o teu calendário de advento, porque isso é verdade, meu. Eu tinha um amigo de trabalho que me disse, pá, eu tenho um calendário de advento para te dar, que eu disse, foda-se, toda a gente de calendário de advento e eu não tenho nenhum, meu, é uma vergonha. E ele disse, pá, vou-te dar um, por isso, já tenho aqui, calendário do advento da Liga da Justiça, ok, já comi até ao dia 11, estamos aqui a atualizar. Foi um trabalho árduo de comer 11 chocolates no mesmo dia, estou a gozar, até os comia todos, mas eu sou uma pessoa sensata. E pá, e foi assim que eu passei grande parte do tempo, foi a escrever merdas para os podcasts, a ver as lives do Casimiro e os cortes, e a jogar Valorant. Que eu e a Iris, e depois mais tarde o seu doutor, até fizemos uma tripla engraçada. Por isso, pá, agora estou negativo, ok? Estou pronto. Não para outra, meu. Não para outra, porque eu cheguei ao ponto em que queria que testasse positivo só para eu não me sentir na merda, estás a perceber? Porque eu agora, eu estou naquela sensação de, ok, será que estava positivo e depois já estava nos últimos dias e então ainda deu positivo e agora passou? E foi por isso que não infectei ninguém, porque, tipo, a minha namorada, meu, nós beijamos na boca, ok? A nossa relação ainda está ok, ainda dá para beijar na boca, ok? E ela testou negativo, estás a perceber? O pessoal que foi comigo no carro para Paredes de Coura testou negativo. Toda a gente. A pessoa que me deu o calendário do advento, que se calhar tem mais contacto comigo no trabalho, também deu negativo, ok? Vai dar estranho, meu. Por isso, eu quero acreditar que foi um falso positivo. E a cena é... Será que não havia outra semana para ser um falso positivo, meu? Tinha de ser logo na semana pré, no dia pré-Courage Club, meu? Foda-se. Ó vida. Tenho um bocado de pena deste menino, caralho. Foda-se. Mas, vamos para as recomendações culturais desta semana. Toquei Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana começamos mais uma vez com os podcasts portugueses. Temos aí novo podcast de José de Lopes, 66. Eu ouvi os 3 episódios que ele lançou até hoje e gostei. É uma cena curtinha, por isso, de curiosidades, do tipo, de onde é que vem isto? Porquê é que é isto? Então, é rápido, 2 minutinhos, não prejudica ninguém, por isso podem ouvir na boa. Depois recomendo o Reset, que terminou a segunda temporada
no domingo passado, acho que foi, com o convidado Gregório do Vivier, ok? Pessoa de quem eu li o livro dele esta semana. E pá, gostei bué da conversa. Gostei bué da conversa, principalmente porque eles falaram do tema da língua portuguesa de Portugal ser diferente da língua portuguesa do Brasil. E pá, principalmente porque a minha namorada me mandou ver um vídeo. Ela, vamos ver este vídeo que é bué interessante, de um personagem da Twitch portuguesa a reagir a um vídeo brasileiro acerca daquela polémica da língua portuguesa estar a ser contaminada pelos youtubers brasileiros. E pá, esse personagem da Twitch portuguesa, um dos maiores do país, estava só a apetecer-me dar-lhe um tiro, meu. Ele disse tanta merda em 17 minutos, meu, que é... Uou, caralho, meu. Caralho, pá, como é que é possível? Mas, já. Yeah. E então gostei bué. Gostei bué, podem ver no YouTube ou no Spotify, como quiserem. E depois tivemos o regresso do Respondendo em Voz Alta, da Laurinha Lero, é verdade, voltou. E porquê é que eu estou a recomendar este podcast? Não porque o episódio foi incrível, não, nem foi por isso. Mas porque eu vi um crossover de tweets entre ela e o Casimiro, meu. E então há a possibilidade de, sei lá, o Casimiro mandar para lá uma pergunta para ela responder. E então essa cena deixou-me excitado, por isso recomendo. Pá, entretanto, ainda não atualizei os episódios que tinha para ouvir. Tipo, já ouvi 6,5 no portão, 206 o microfone, extremamente desagradável, Bruno Aleixo, tubo de ensaio, os do P24 e o Expresso da Manhã, esses ouvi, que são os mais curtos. Os mais longos ainda não ouvi, por isso ainda não posso recomendar tipo Nerdcast, que parece estar incrível, do David Bowie, mas já. E o Discoteca Básica, que também já saiu o último sobre Roberto Carlos, mas já. Talvez para a semana. Entretanto, nos livros, li então os Sonetos, de Gregório do Vivier, que é um livro de 2017 do Gregório. Não sei se é o primeiro livro dele, em que ele tem sonetos. É um livro bué curtinho. Acho que tem umas 80 páginas, mas tipo, só tem na frente da folha escrito. Nas costas não tem nada. Ou seja, dessas 80, só umas 40 é que têm cenas escritas, estás a perceber? E então destaco um soneto que ele fez sobre Portugal. Provavelmente eu não sou a melhor pessoa para ler sonetos, mas vou tentar dar o meu melhor. Nada disso, garanto, é pessoal. Não tenho uma pitada de má fé, mas ninguém faz amor em Portugal sem antes passar horas num café. Se quiseres transar em terra lusa, jamais alcançarás algum sucesso. Em levantar de um português a blusa, se não tomarem baldes de expresso. Bebe-se mais café que se ouve fado, nesse país viciado em cafeína. Jamais sequer beijei uma menina que não tivesse antes se dopado. Não importa o trabalho que dedicas, não farás, nem terás, bicos sem bicas. E depois teve um asterisco para explicar aos brasileiros: bicos são boquetes, bicas são expressos. E pá, o livro é muito isto. Tem uns, tipo dos 30 ou 40 sonetos, para aí uns 3 é que eu não me ri. Ok, que eu não achei assim tanta piada. Mas o resto é interessante. O livro é da Tinta da China e custa 7,92€. Neste momento está com 20% de desconto, mas acho que foi este o preço que eu paguei na Feira do Livro, que foi um dos que eu comprei na Feira do Livro. Lá está, tem 72 páginas, por isso deve ter uns 30 sonetos. E agora, ele recentemente lançou os sonetos de amor e sacanagem, por isso. Agora é esperar que chegue a Portugal. Deve ser ainda mais jabardo, caralho. Mas recomendo. E depois, pá, acabei finalmente de ler O Deus das Moscas. Ok? Pá, se recomendo... Eu acho que sim. O que me fodeu foi eu, ali no meio do processo, ter deixado algum tempo sem ler, ok? Mas eu recomendo porque, principalmente no fim, quando eu li para aí umas 50 páginas seguidas, ou quase, eu achei bué interessante e catimbou-me bué o fim, ok? Por isso recomendo. Tipo, também só custa... Tem aqui uma versão que foi a que eu li, que custa 6€ na WUC. Por isso também não é caríssimo. É um preço acessível para um livro. Por isso recomendo. Quem quiser ler, tem aí uma boa opção. Depois, na RTP Play, pá, estreou a série do Carlos Pereira, chamada Barman.
Ainda só vi um episódio, achei interessante. E é tal cena, aquilo é do RTP Lab. E agora eu posso já falar do que vou falar a seguir, que é as cenas que eu vi no YouTube, que é o processado do Batáguas e o relatório DB. E eu no grupo dos patronos disse que o processado que é uma típica série do YouTube. Porquê? Porque quando tens a série do Carlos Coutinho Vilhena, seja a Clube da Felicidade, que eu ainda não acabei de ver, seja o resto da tua vida, seja essa, tu vês ali uma qualidade de filmagem e isso, um nível superior. E eu agora, pronto, eu disse que a processado que era nível YouTube, mas pronto, processado se calhar está nível RTP Lab, ok? RTP Lab. As do Carlos Coutinho Vilhena se calhar estão nível RTP Play, estás a perceber a cena? Pronto, porque há aquelas que são nível YouTube que são tipo, sei lá, são mal filmadas quase, estás a ver? Pronto, essas aí são nível YouTube, que são tipo sketches de YouTube. Se bem que depois dizes sketches, mas tens Porta dos Fundos, que tem uma qualidade do caralho, por isso, é bué tenso. Mas pronto, está tudo muito fixe. O Barman tem uma cena positiva, que é, trouxe novamente o ator que fez o Crómio nos Morangos com Açúcar, para uma pequena participação, por isso. Só por isso já vale a pena ver o primeiro episódio. Mas então recomendo. Depois, então no YouTube, recomendo o Processado e o Relatório DB do Batáguas. Relatório DB nem é preciso recomendar, porque todos os meses tem de ser uma cena obrigatória de ver. Processado, ainda só vi o primeiro episódio, acho que já sei o segundo, mas está interessante. E depois recomendo também Conversas de Miguel, que vai estar aí ao vivo, mas também já voltou para o YouTube, por isso, quem quiser pode ver. Depois, no cinema, fui ver West Side Story. Se fui arrastado, não posso comentar, porque a pessoa que me arrastou pode me bater ou assim. Não, estou a gozar. Não fui. Se era o filme que eu mais queria ver, não. Se tinha lá um nome seguro que me fez ver, sim, que é Steven Spielberg. E apesar de eu não ser o maior amante de musicais, até porque acho que este foi o primeiro musical que eu vi no cinema, e aos últimos grandes musicais eu não vi, mas este tem uma cena que é incrível, que é a qualidade técnica do Steven Spielberg. Eu estou aqui a dizer, ok? A última vez que eu apostei nos Oscars, apostei um cu, ok? Que depois não foi ganho por razões óbvias, mas então eu nessa aposta eu tinha apostado que o Joaquin Phoenix ia ganhar o prémio de melhor ator, e eu só tinha visto o trailer do Joker nessa altura, e eu disse que ele ia ganhar o Oscar de melhor ator. West Side Story é provável que seja o filme mais galardoado dos Oscars, ok? Porque em termos de qualidade técnica está incrível. Eu fiz a story a dizer que este era o 1917 deste ano. Porquê? Porque o 1917 veio marcar uma cena do cinema, que é, tu fazes um filme todo em plano sequência e explodes a cabeça do pessoal, porque é tipo, foda-se, como assim, meu? Como assim? Se bem que o 1917 depois não foi o que ganhou mais Oscars, porque tinha um pequeno fenómeno nesse mesmo ano chamado Parasitas. Mas o West Side Story tem tudo para ganhar pelo menos a nível técnico. Estás a perceber? Tipo, sei lá, melhor realizador, melhor filme, pode ganhar, ok? Em termos de atuações, já é um bocado diferente, mas todas as coreografias e tudo, tipo, mesmo para quem não gosta de musicais, acho que é incrível só ver toda aquela técnica à volta de um filme, ok? Então recomendo bué. Depois, na música, tenho aí recomendações que foram putinhos que me recomendaram, ok? Deixa eu ver se está alguma na Pitchfork. Não, porque a Pitchfork é uma filha da puta, e então só faz reviews de álbuns de 2019, destes aqui, cara. Mas então, tenho duas recomendações do Francisco, que foi comigo para a Parede de Coura, que então, apesar de eu lhe ter fodido o segundo dia do festival e de lhe ter dito que provavelmente lhe tinha passado Covid, ele mesmo assim ainda me recomendou duas cenas para ouvir, que são os álbuns dos Pip Bloom, o álbum Welcome Break de 2021. Pip Bloom são uma banda, é só o que posso dizer. São uma banda com 2 miúdas e 2 miúdos, é o que posso dizer. De onde é que são, não sei porque é tal cena, meu. É tão lindo que nem tenho informações, caralho. Ok, são de Amsterdão. Olha. Okay. Então é normal que não tenha na Pitchfork.
É normal que não tenha na Pitchfork, porque na Pitchfork tens de ser praticamente americano ou inglês para apareceres lá. E mesmo em inglês muitas vezes não aparece. Temos o caso dos Idols, por exemplo, que nem todos os álbuns têm review lá. Mas então, lançaram o álbum Welcome Break. Pá, eu curti bué, ok. E então aproveitei para ouvir enquanto estava a ler e parece que funcionou, porque consegui ler muito mais e também curti da cena. E vai estar aí a tocar a música, pode ser a música que abre o álbum, You Don't Want This. Yeah, they think you are successful, but you never leave the house. It's easy to forget that you've got no reasons to be proud. Got you feel like you're alone, and you wasted so much time. Think your eyes lost when they're open. You're the only one behind. You don't want this, so like changes. Depois ele também recomendou o álbum da Molly Payton. E é álbum de estreia, será? É o álbum de estreia, meu. Ok. Álbum de estreia chamado Slack. E também pode estar aí a tocar a música que abre o álbum, Honey. But I always end up running away from you. It's the only thing I know how to do. Your songs in my head, honey. I like that you think I'm funny when I'm not really. And trying to be. Depois, estes agora sei que os dois seguintes têm na Pitchfork, que é o novo álbum do Niels Fraham, ou Fram, não sei, sou burro, eu sei. E o álbum chama-se Old Friends, New Friends, e a Pitchfork diz o seguinte: colecionando 12 anos de gravação de piano solo, o compositor berlinense explora alguns de seus materiais mais silenciosos e íntimos, em que o rangido do pedal é frequentemente tão audível quanto as notas. A Pitchfork só deu 6.7, mas eu acho que está interessantíssimo este álbum. Peço desculpa, Pitchfork. O Niels Fram já esteve no Festival para Gente Sentada, ou assim qualquer cena, no Teatro Circo. Exatamente, está aqui, Festival para Gente Sentada em 2018. Bem me parecia que este nome não era estranho. E então, pá, recomendo muito. É uma cena mais instrumental, mas lá está, para ler um livro é excelente porque não te atrapalha com a letra. E vai estar a tocar a música, pode ser a Todo ou Nada. Depois temos o álbum dos Of Love, que eu desconhecia, mas eles já têm aqui álbuns de... O primeiro álbum deles é de 2013, por isso. Mas então lançaram um álbum Buds e a Pitchfork diz o seguinte: apesar de todas as suas credenciais de Slacker Rock, não sei o que é isto, o grupo de Connecticut raramente poderia ser descrito como frouxo. O seu terceiro álbum é uma celebração curta e viciante de amizade e pedais fuzz. Pá, recomendo, ok? Recomendo. Está muito interessante, ok? É um bom álbum de rock. E vai estar a tocar... pode ser a última música do álbum, Feel the Pain.
E para terminar, pá, como eu costumo terminar com música portuguesa, desta vez não tendo música portuguesa de Portugal, temos... Eu ia dizer música portuguesa, mas não, é só estúpido. Temos música brasileira. E então, temos aqui uma parceria entre Arnaldo Antunes e Vítor Araújo. O primeiro, Arnaldo Antunes, foi agora confirmado para o Primavera Sound, que eu nem falei do cartaz. Talvez fale para a semana, ou então talvez não fale, porque nem sei se é assim tão interessante. Mas lançaram para mim uma das melhores músicas do ano, que é a música que abre o álbum, e é a que está a tocar agora, que é Enquanto Passa Outro Verão. Eu parei aqui na porta do seu prédio, mas por certo você nem vai perceber. Deve estar tão ocupada que não olha mais calçada para ver que estou tão perto. E agora estou aqui a ver e é uma das menos ouvidas do álbum. Mas pá, eles lançaram um álbum Lágrimas de Mar, não sei se já tinha dito. Está aí 9 músicas, 37 minutos e 43 segundos. Bué curtinho, dá para ouvir bué bem. Então recomendo. E é isso. Espero que o áudio esteja ficado bom. Até porque é a primeira vez que estou a fazer isto com este microfone. Por isso a probabilidade de dar merda ainda é elevada. Mas já sabem. Mantenham-se sãos. Tentem ser felizes. E que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.